Arya Stark é uma das personagens favoritas do fandom de Game of Thrones e a sua história sempre agregou momentos muito interessantes para a trama em geral. Porém, no final da série, a Arya, assim como outros personagens, acabou tendo seu papel bastante simplificado e reduzido. E apesar dela ter sido a pessoa que deu o golpe final no Rei da Noite, a gente pode dizer que o final da sua história deixou muito a desejar. Por isso, hoje a gente vai especular sobre como pode ser o verdadeiro final da Arya Stark nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago, e pra gente especular sobre o final da Arya Stark, precisamos recapitular um pouquinho sobre como foi a trajetória da personagem do primeiro ao quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo. No primeiro livro da saga, A Guerra dos Tronos, a Arya é apresentada como uma garota muito esperta, ativa e até mesmo um pouco arruaceira, sendo quase que o oposto da sua irmã, a Sansa, que segue os passos perfeitamente para se tornar uma dama, conforme manda aí os costumes westeroses. Enquanto a Sansa gosta de falar sobre garotos, costuras e vestidos, a Arya simplesmente prefere as espadas. Ela é bem diferente de quase todos os seus irmãos que, mal ou bem, entendem qual é o seu papel dentro da casa Stark. A Arya sempre teve um conflito em relação ao seu papel lá dentro, tanto que quando ela ainda era bem criança, ela acreditava que era uma bastarda, simplesmente por ter os cabelos escuros, né, e não ser parecida com seus irmãos, o Robb e a Sansa, que tem os traços ruivos, bem parecido com os Tully. Em Winterfell, o seu melhor relacionamento, sem dúvida, é com seu meio-irmão, o Jon Snow, que tem um sentimento mútuo por ela, e até mesmo entregou para a Arya a agulha, que é a sua primeira espada. O Jon, nos livros, foi o primeiro a aceitar a Arya por quem ela realmente era, e a gente entende que a Arya também fez isso pelo Jon, aceitando ele como meio-irmão e como bastardo, mas gostando muito dele também. No primeiro livro, a Arya também está no centro das tensões entre os Lannisters e os Starks, já que ela fere o príncipe Joffrey quando a comitiva do rei passa pelo tridente, e nesse único episódio ela perde a confiança na sua irmã, a Sansa, que não defende ela perante os Lannisters, descobre que o seu amigo, o Mika, foi brutalmente assassinado pelo cão de caça, e ela tem que obrigar a sua loba, a Nymeria, a fugir para não ser morta, tendo que jogar pedras na coitada da bichinha. Ou seja, mesmo ainda muito jovem, a Arya é obrigada a encarar a crueldade do mundo em que ela vive e fica realmente muito abalada por isso. Em Porto Real, a situação da Arya só melhora quando o Ned Stark resolve fazer o mesmo que o Jon já tinha feito e aceita finalmente quem a Arya realmente é. Então ele contrata um espadachim, o Syrio Forel, para dar aulas de dança para a garota. Esse é o primeiro passo para a Arya encontrar e desenvolver a sua verdadeira identidade como uma futura dançarina de água, que é, né, um sinônimo para espadachim. Mas isso também é brutalmente tirado dela quando o Syrio é morto junto com todos os homens Stark na Fortaleza Vermelha. E vale lembrar que os homens Stark que a Arya vê sendo mortos, né, e vê o corpo deles, são todas pessoas que ela conhecia desde que ela era bem criança, então isso já seria um baque. E é assim que a Arya também é obrigada a fugir, cometendo a sua primeira morte, que é um cavalariço que tenta impedir ela de sair do castelo, e ela vai lá e acaba matando ele. Vivendo um tempo sozinha nas ruas de Porto Real, a Arya vê seu pai sendo executado, e ela parte para o norte junto com uma comitiva que iria até a muralha, sendo que essa é sua única esperança de voltar para casa. É nesse processo que ela se torna amiga do Gendry, do Lomi e do Torta Quente, mas perde a sua identidade pela primeira vez de forma mais agressiva, porque ela passa a se chamar de Arryn, né, assumindo a figura ali de um menino justamente para se preservar. Infelizmente, a comitiva da patrulha acaba sendo atacada pelo Sir Armory Lord, que é um cavaleiro a mando dos Lannisters, o que faz com que a Arya e os seus amigos acabem sendo obrigados a lutar e fugir. E é nesse processo de fuga que a Arya também resolve ajudar um homem que estava preso numa carroça, que é o Jaqen H'ghar, e ele consegue fugir também graças à ajuda da garota. Porém, como só acontece desgraça em Westeros, a Arya e seus amigos são capturados por ninguém mais, ninguém menos que Sir Gregor Clegane, o Montanha, e eles são levados para Harrenhal. Lá em Harrenhal, a Arya é bombardeada com muito mais violência. Ela vê torturas, mortes, estupros e também tem contato com algumas das piores pessoas de Westeros: o Armory Lord, o Gregor Clegane, os bravos companheiros, o Roose Bolton e também o Tywin Lannister. E é nesse processo que cada vez mais a Arya começa a perder contato com
consigo mesma, cheia de luto e dor por perder todas as pessoas que ela amava e sendo separada da sua loba e da sua família e também sendo obrigada a sobreviver sob medo, tensão e violência. A Arya transforma seus sentimentos em ódio pelas pessoas que causaram tudo isso na vida dela. Ela cria uma lista com os nomes dessas pessoas que ela deseja matar em vingança, e é isso que acaba motivando ela durante toda a história. Em Harrenhal, a Arya perde seus últimos traços que indicavam que um dia ela tinha sido da nobreza. Ela tem os seus cabelos cortados, seu orgulho tirado à força e é obrigada a trabalhar duramente. Acabou a burguesia. Em Harrenhal, ela não pode ser a Arya do primeiro livro e nem o destemido R que ela tinha sido na comitiva da patrulha. No castelo, ela assume a alcunha de Rata Cinzenta ou Doninha, que sempre anda pelos becos e pelos cantos do castelo passando despercebida. Já quando Roose Bolton toma Harrenhal, ela assume o nome de Nymeria ou Nan e começa a perceber que ela já não é a mesma que for um dia. A única coisa que liga essa figura da Nymeria com a Arya do passado é justamente seu desejo de matar as pessoas que ela odeia e que fizeram mal para ela e para sua família. É nesse momento também que o Jaqen H'ghar volta a aparecer e, em troca do favor que a Arya fez ao salvar ele, ele se oferece para matar alguns alvos para ela. Isso faz a Arya se sentir corajosa de novo e ela sente que deixou de ser uma rata pelo castelo e passou a se tornar um fantasma. Quando ele vai embora, o Jaqen entrega uma moeda para a Arya, que é justamente essa aqui, e ela descobre o lema, né, dos assassinos sem rosto e de bravos e de Essos em geral, que é Valar Morghulis. É essa moedinha que ele entrega pra ela, eu tenho aqui, oficial real. Mostra pro pessoal. Tem que mostrar o lado do Valar Morghulis. No terceiro livro, a Arya tá livre dos horrores de Harrenhal após ter fugido junto com Gendry e com Torta Quente. Mas eles são novamente capturados agora pela Irmandade Sem Bandeiras. Lá, a Arya assiste o julgamento do Cão de Caça e a Irmandade promete levar ela para sua mãe, mas isso nunca acontece. Enquanto o Torta Quente começa a trabalhar na estalagem, o Gendry resolve ficar e lutar com a Irmandade, mas isso faz com que a Arya se sinta traída e abandonada. Ela quer pessoas que fiquem com ela quer ter um grupo, ela quer ter gente com quem ela possa confiar, pessoas para serem a alcateia dela, mas ela não consegue enxergar isso na Irmandade Sem Bandeiras, então acaba fugindo e mais uma vez é capturada pelo Cão de Caça. Juntos, esses dois desenvolvem uma das amizades mais estranhas das crônicas. A Arya odeia o Cão de Caça por ter matado o Mika e diz o tempo todo que vai acabar com ele, embora ela nunca tente fazer isso, mesmo tendo várias oportunidades. Por outro lado, o cão diz que quer vender a Arya, mas mesmo quando esse plano falha e a garota já não tem mais nenhuma utilidade para ele, ele continua junto dela. Isso porque ambos são muito parecidos. Os dois são pessoas cheias de dor. Os dois foram obrigados a servir outras pessoas horríveis e também a fazerem coisas horríveis. Ambos se sentem traídos pelos seus irmãos, ambos são cínicos, cheios de ódio, e eles até mesmo possuem alguns inimigos em comum, como o Joffrey, a Cersei e o Montanha. Além disso, os dois usam de ameaças para tentar intimidar os outros, dizem que sentem prazer em matar os seus inimigos e agem como se não precisassem de mais ninguém. Mas os dois estão mentindo porque eles sofrem e se sentem completamente sozinhos, sem ter família, sem ter um lar e sem ter para onde ir. No final das contas, a Arya acaba abandonando o Cão de Caça sem dar nele o golpe de misericórdia final. A Arya diz isso que fez porque sentia muito rancor pelo fato do cão ter matado o Mika. Mas talvez tenha sido porque, no final das contas, a Arya tinha se apegado demais ao cão e não conseguia matar ele. Sem ter por que continuar em Westeros, a Arya vai para Bravos, se agarrando à última coisa que ainda sobrou nela, o seu desejo de vingança contra as pessoas da sua lista. Em Bravos, a Arya se junta à Casa do Preto e do Branco em busca de se tornar um assassino sem rosto. Para isso, ela precisa abandonar tudo que ela é, esquecer seu passado, suas dores, seus amores. Ela precisa se tornar ninguém. No one, the girl has no name. Como treinamento, a Arya varre o chão, limpa corpos e, sob o nome de Gata dos Canais, ela vaga pela cidade aprendendo a língua Braavosi e também aprendendo a mentir. Nos livros, ela fica cega também sob o nome de Beth, não como uma punição, como acontece na série, mas para desenvolver os seus outros sentidos e não depender tanto dos seus olhos. Ela então se torna a Mercy e também a Garota Feia e é enviada para matar. Nos livros, ela é mandada para matar um vendedor de seguros, mas também acaba atacando outros alvos da sua lista que ela encontra por lá.
Ela mata o Dareon, que é um patrulheiro que tá quebrando seus votos, e também o Raf, o querido, que é um dos homens do Sir Gregor Clegane, que é o Montanha. E bom, essa é a história da Arya. Ela passa de uma garota doce e travessa para uma assassina impiedosa. Ela tem tudo tirado de si, a sua família, os seus amigos, sua casa e a sua própria identidade. Mas qual é o seu futuro nos livros? Antes de começar, eu vou aqui fazer um pedido inusitado e vou pedir para você se inscrever nesse canal se você gosta das Crônicas de Gelo e Fogo e de Game of Thrones. A gente tem muito conteúdo sobre isso, o canal é só sobre isso, e eu tenho certeza que se você assistiu até aqui, você vai gostar de outros vídeos aí. Então tem vídeo sobre Azor Ahai, tem vídeo analisando a história da Daenerys, tem muita coisa boa. Se inscreve e acompanha, que são 3 vídeos por semana, você não vai se arrepender. Bom, a partir daqui a gente tem muitas ideias para explorar. É claro que nos livros a Arya deve continuar matando e provavelmente vai se tornar cada vez melhor nisso, como uma assassina sem rosto. As pessoas da sua lista, né, seus inimigos, são seus principais alvos, mas quase que todas essas pessoas estão no sul de Westeros, espalhados pela trama. E isso é um problema porque provavelmente o desejo da Arya é de ir pro norte, onde está justamente a pessoa que ela mais ama, o Jon. O Jon e a Arya pensam um no outro o tempo todo na história, e no 5º livro quase todo o plot do Jon envolve a Arya. Toda a situação que ele tem lá com Mance Rayder, os sonhos da Melisandre, as visões dela, a decisão do Jon de ir pro sul, retomar o Winterfell, tudo está relacionado com o seu desejo de salvar a Arya, ou quem ele acha que é a Arya. Porém, a gente sabe que o Jon é morto no final do 5º livro, embora exista a grande possibilidade dele ser ressuscitado. Nesse caso, a Arya poderia ser enviada para matar ele como um teste final, já que os assassinos da Casa do Preto e do Branco poderiam ver a ressurreição do Jon como uma afronta, né, ao deus que eles cultuam, que é basicamente a morte. Ou mesmo alguém poderia pagar para matar o Jon de uma forma definitiva, como a Cersei pensou em fazer antes dela ser presa pela fé militante, já que ela não gostou nada do Jon ser eleito ali o comandante da Patrulha da Noite, e dele ter apoiado o Stannis também. É claro que isso é só uma teoria, mas poderia ser dramático ver a Arya sendo enviada para matar o Jon e finalmente tendo que decidir e escolher entre se tornar uma assassina definitiva e ninguém, ou voltar para sua família e voltar a ser a Arya Stark. É claro que pode acontecer também dela ser enviada para assassinar alguém que está próximo do Jon Snow, como a própria Melisandre, que tem interferido bastante, né, ali nas relações de Westeros, e estando com outro rosto e reencontrando o Jon, ela poderia ficar em crise e ter que escolher, né, um caminho ou outro. No 4º livro, O Festim dos Corvos, o Homem Gentil diz pra Arya que ele não acredita que ela possa se tornar ninguém, porque embaixo de todas as personalidades que a Arya já assumiu, e que foram muitas, ainda existe uma Arya Stark. Ela tá quebrada, mas ela ainda tá lá. E isso de fato parece ser verdade. Afinal, a Arya manteve a espada dela, a agulha, escondida. E ela também nunca matou de fato pelo Deus das muitas faces. Ela mata para vingar sua família e seus amigos. Ou seja, ela nunca consegue se livrar de si mesma. E uma prova disso são até os sonhos de lobo que ela continua tendo. Todas as noites, quando a Arya dorme, ela acaba wargando na Nymeria, que é uma conexão muito forte, né, com a verdadeira Arya Stark. Mas o que resta para Arya em Westeros? Já que ela perdeu tudo, seus amigos, sua família foram todos massacrados, ela assumiu diferentes identidades ao longo da história que mexeram com ela. Ela mesmo diz que também sente um vazio onde estava o seu coração e que essa sensação parece que nunca vai passar. O tempo todo na história, a Arya tá tentando fugir e assumindo novas identidades porque ela tá completamente traumatizada e precisa transformar a sua dor em alguma coisa para que ela não sucumba a todo esse sofrimento. A Arya, é claro, é uma personagem muito forte e muito adaptável, mas é difícil a gente calcular para onde que a história vai levar ela, sendo que ela tem essa situação dentro de si tão complicada. Provavelmente a Arya vai ter que escolher em algum momento entre manter a sua vingança e se tornar ninguém, ou voltar para tentar resgatar o que sobrou da sua família. Talvez ao saber da notícia de que o Jon foi assassinado, por exemplo, ela simplesmente abrace a ideia de se tornar ninguém e acabe se tornando de fato ali uma assassina impiedosa. Mas ao mesmo tempo, os seus sonhos de lobo podem mostrar que o Jon continua vivo e que existe um caminho para chegar até ele. Além disso, a Sansa, o Rickon e o Bran também estão vivos. Ou seja, a alcateia verdadeira da Arya tá toda separada, mas ainda tá viva. No 2º livro, A Fúria dos Reis, a Arya faz uma reza para os deuses antigos e ela ouve uma resposta. Ela ouve a voz do pai dela, o Ned Stark, dizendo que quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a
que a Teia sobrevive. E é justamente esse dilema que deve acompanhar a Arya Stark até o último livro. Assim como todos os outros personagens, a história da Arya é sobre o coração humano em conflito consigo mesmo, e a gente sabe que isso tem muito peso para a obra do George R. R. Martin. O canal do Alt Shift X, que eu usei como referência para fazer esse vídeo, que eu vou deixar na descrição, tem a teoria de que no final da história a Arya vai morrer, mas que ela deve continuar vivendo, largando dentro da Niméria, e que esse seria o final perfeito para a personagem, porque só assim a Arya teria realmente a liberdade que ela sempre sonhou em ter, e ela seria ela mesma, porque nos livros a Arya é o tempo todo chamada de Garota Lobo, né? Ela tem uma associação bem forte com a Niméria, com lobos, então seria um final perfeito para a Arya, né? Poder viver livre dentro da loba, mas livre. Pro Alt Shift X, isso seria melhor que o final que a gente vê na série da Arya viajando para tentar descobrir o que existe no oeste de Westeros. E aí fica o questionamento se esse final do Alt Shift X seria melhor do que aquele que a gente vê no final de Game of Thrones, da Arya viajando para tentar descobrir o que existe a oeste de Westeros. Mas se isso é melhor ou não, eu deixo para vocês discutirem nos comentários. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que vai acontecer com a Arya no final dos livros, se vocês gostaram, né, do final que ela teve na série. Não se esqueçam também de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, deixar o like, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Thank you. Bora, Diego. Uma dama, como mandam os costumes. Em Winterfell, o seu melhor relacionamento, sem dúvidas, é com Jon Snow, que no primeiro livro a Arya tá... Então ele contrata um instrutor espadachim para oferecer a Arya... Meu Deus do céu... Contratando um instrutor espadachim para dar aulas de espada pra garota, né? Que é o Syrio Forel. Não gostei desse trecho. É nesse processo que ela... Esse trecho também ficou ruim, né? E ela ajuda ele ou seus companheiros também a fugir. De novo. Meu Deus do céu, Diego, tá difícil. Diego, eu fiquei quase menos de uma semana sem gravar e eu já tô bugadíssimo. A comitiva acaba sendo atacada por um homem chamado... Infelizmente, a comitiva acaba sendo... E são capturados pelos homens do sertão. Porém, como Westeros acontece... Um minuto de silêncio. Esse grupo de amigos da Arya acaba sendo capturado pelos homens de ninguém mais, ninguém menos que o seu grupo. Diego, tá muito difícil. Já gravamos mais tarde, mas tá complicado. Em Harrenhal, ela também não pode ser a Arya do primeiro livro, nem o destemido R, que ela... R, parece minha tia falando Harry Potter, Harry Potter. Em Harrenhal, ela não pode ser nem a Arya do primeiro livro, nem o Arry, né? Que tinha sido da comitiva da patrulha. É nesse processo também que o Jaqen H'ghar volta a aparecer e troca... Nossa, eu tô muito mal hoje, tô impressionado. Sabe o que eu acho que é? É que é a primeira vez que eu falo da Arya. É a primeira vez que eu falo da história da Arya. Então tem vários nomezinhos e coisas que não aparecem com muita frequência. Então eu tô bugando que eu tô tendo que falar eles e eu não estou acostumado. Eu tô muito Targaryenzado, eu falo dos lados de lá. Logo eu que defendo que os Targaryen não são os protagonistas. Mas o que eu vou fazer? Se a HBO faz série deles. Mas eles são capturados mais uma vez, só que dessa vez... Xuxis, para de fazer barulho, por favor. Sossega, mulher. Sossega, mulher. Hoje eu trabalhei muito pesado. Sei, varreu o chão, Diego. Tá aí. Limpei a casa inteirinha sozinha, Diego. Ela quer pessoas nas quais ela possa confiar. Ela quer uma... Oh, meu Deus. Além disso, os dois usam... Tamo muito mal. Além disso, os dois usam ameaças pra tentar intimidar os outros. Dizem que não gostam... Certo rancor pelo que aconteceu com Maika. Não é Maika, é Mika. Pelo rancor que ela sentia pelo ter matado o Mika. Sabe que também tem muito ruim nesse roteiro? É, porque tem muito ele, ela, ele, ela, ele, ela. E aí fica todo bizarro o texto. E eu não reli pra revisar. Bom, a partir daqui a gente tem muitas ideias pra explorar. É claro... E isso é um problema porque provavelmente a Arya quer ir pro norte. Porque ela quer ir pra onde está justo... Porém, a gente sabe que o Jon é morto no final do 5º livro. Porém, existe... A Arya nunca... Mas se isso é melhor ou não, fica
E aí fica o questionamento se esse final do Alt Shift X seria melhor do que o que a gente teve, Nossa, Diego, eu tô muito mal. Ou do que a gente teve. O Diego vai colocar isso no making of, vai parecer que eu tô drogado. Não estou, só estou com sono. E se esse E aí fica o questionamento se esse final do Alt Shift... Quanto custou? E é isso, pessoal, agradeço por ouvirem. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Agradeço por vocês que assistiram até este momento. Não, esse é meu final. Como que é o meu final mesmo? Tô muito mal hoje, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Também se inscrevam no canal, deixem um gostei de vocês e obrigado. Ai, meu Deus, tô muito mal hoje, Diego. Desculpa, não quero demorar. Eu só tô ruim da cabeça. Nossa, no minha coisa eu escrevi comentários. Eu escrevi comentários, eu escrevi comentários. Meu Deus do céu. E até mais. Ai, eu falo isso no final.